que é tanto a meditação quanto a nossa consciência. Tá? Vamos começar com uma simples pergunta, e quem se sentir né, com vontade de responder pode responder, ou então você pode escrever aí no chat do grupo, né, as respostas para essas perguntas aqui que eu vou fazer. Primeiro, eu acho que é a pergunta do propósito de vida, né? O que nós estamos fazendo aqui? O que você está buscando na sua vida? O que você quer da sua vida? Né? A gente recordar que a vida ela é uma oportunidade, porque nós temos um começo, um meio e um fim. Né? Então ela é uma oportunidade. O que você busca nessa oportunidade de vida? Pergunta muito importante. E também essa pergunta, o que é a vida para você? Né? O que é essa oportunidade de estar aqui? Eu acho que essas duas perguntas vão estar permeando a todo momento essa palestra de hoje. Tá? Falando então sobre meditação, normalmente a gente pode ver que as pessoas, estejam elas onde estiverem, elas buscam sempre uma coisa na sua vida, né? Felicidade. Um estado de felicidade, um estado de harmonia, de paz com o todo. Né? Mesmo quando a gente briga com alguém, a gente briga buscando trazer felicidade. Né? Por mais incongruente que pareça, mas se a gente está estressado, é porque a gente está estressado tentando buscar felicidade. Né? Então, desde esse ponto de vista que a gente vai ver a vida, tá? Como seres humanos normais que buscam um estado de felicidade na vida. E a meditação, desde esse ponto de vista, ela pode trazer muito benefício para nós. Pode ajudar bastante a gente nesse caminho. Né? Então eu vou compartilhar com vocês algumas informações científicas, tá? Em relação à redução de estresse desde o ponto de vista da ciência na meditação. Sempre como terapia complementar, né? Ou seja, eu não estou substituindo uma terapia por outra, mas eu estou complementando com a meditação as terapias. A meditação ela sempre se mostra eficiente para diversos distúrbios que existam na nossa vida. Né? Todos esses distúrbios relacionados com o estresse, né? Com o estresse crônico. Então, ansiedade, asma, ataques de pânico, câncer, depressão, distúrbios alimentares, do sono, cardíacos e etc. Todos esses tipos de estresse, de doenças, né? Nós podemos combater de maneira efetiva com a meditação. Né? Isso. Se alguém quiser, eu posso até mandar essa palestra para vocês. Vocês podem entrar nessa fonte aqui, que é a Universidade de Massachusetts, e eles vão mostrar esses estudos. Tá? A meditação ela vem sendo estudada de maneira científica há pouco tempo. Né? Ela é uma arte milenária, né? Então, mais de 2.000 anos, mais de 4.000 anos aí, pessoas meditam, né? Mas de forma científica, esse modelo, um método científico, ele começou a ser estudado lá na década de 70, né? E aí poucos estudos aconteceram na década de 70, mas alguns estudos começaram a ser publicados na década de 80, 90, e quando chegou nos anos 2000, começou a ter um boom. Diversas universidades do mundo começaram a estudar como a meditação trabalha no nosso corpo, no nosso organismo e nos mais diversos lugares. Né? Então, quais são os benefícios da meditação em relação às doenças XYZ, quais são os benefícios da meditação na cognição, no meio financeiro, no esportivo, no político, nos presídios. Então, milhares de estudos começaram a sair. Hoje, nós temos mais de 1.200 estudos sendo publicados por ano. Né? Você vê uma alta, isso dá mais de 4 estudos sendo publicados por dia, feriados e tudo mais. Né? Então, a gente está tendo aí, por dia, de estudos, trazendo esse embasamento da meditação.
Como que funciona? Para a gente entender um pouquinho o funcionamento dela, por que ela traz tanto benefício para a gente? Para isso, a gente vai precisar conhecer um pouco do nosso cérebro, né? Então, nós possuímos na parte da frente do nosso cérebro um local chamado córtex pré-frontal. Ele é responsável pelas funções chamadas funções executivas. Então, prestem bastante atenção no que o córtex pré-frontal, as funções executivas conscientes, geram dentro da gente. Então, concentração, memória e planejamento, controle dos nossos impulsos, autoconhecimento, a capacidade de se autoconhecer e relativizar as coisas, colocar no lugar dos outros, né? Em situações adversas, mesmo você não estando vivendo essa situação, mas você consegue trazer esse aspecto de relativizar. Todos esses são aspectos conscientes do córtex pré-frontal. Tá? Nós temos um outro local no nosso cérebro, é um local aqui atrás, pegando esse local aqui, se chama sistema límbico ou cérebro reptiliano, né? É uma parte mais inconsciente do nosso organismo, tá? Então, nós não temos acesso consciente a essas informações. A maior parte das memórias emotivas, traumas emocionais, pensamentos do passado, que ficaram no passado e a gente já não tem acesso. Né? Todos esses aspectos fazem parte de um sistema inconsciente. Também faz parte desse aspecto as emoções desafiadoras. Como o nosso organismo age diante das emoções desafiadoras. O que a ciência chama de sistema fight, fly and freeze. Que é o quê? O sistema onde a gente luta, corre ou congela. Né? Então, diante de determinada situação desafiadora, né? Por exemplo, uma cobra aparece diante de nós, o sistema reage. Se você tem muito medo de cobra, possivelmente seu sistema vai reagir, então o sistema límbico vai entrar em função, né? E o córtex pré-frontal vai perder suas funções. Né? Então há uma queda do córtex pré-frontal e um aumento do ciclo. Com isso, nós vamos jogar um monte de hormônio dentro do nosso organismo para a gente poder lutar, adrenalina, correr, né? Ou congelar. E aí a gente vai poder viver aquele desafio de maneira melhor, de uma maneira mais adaptada, né? Poder vencer aquilo. Então, esse é o sistema dos nossos impulsos, quando nós somos levados pelos nossos impulsos, né? E isso foi muito bom para nós, porque, como espécie, esse sistema ajudou a gente a sobreviver. Perfeito? Só que o nosso cérebro ele não diferencia o que é uma ameaça física, como uma cobra, um ladrão, do que é uma ameaça psicológica. Né? Então, vamos supor que você vai fazer uma entrevista de emprego, né, lá numa cidade, viajar de avião numa cidade, vai ter que dormir num hotel, e aí um monte de medo seu vai vir à tona. Por exemplo, primeiro, você tem medo de fazer entrevista de emprego. Segundo, você tem medo de viajar de avião. Terceiro, você tem medo de dormir sozinho no hotel. Então, nota, o seu sistema límbico vai ser sabendo dessa entrevista que você tem que ir para lá. Como se fosse uma ameaça física. Ou seja, assim que você ficar sabendo, o teu coração vai começar a pulsar mais forte, você vai jogar um monte de hormônio de estresse no seu organismo, como se você fosse lutar. Por mais que a entrevista não seja agora. Né? E aí, isso vai começar a estressar seu corpo. Só que, quando a gente estava diante da cobra, você saiu correndo do lugar e a cobra ficou lá e nunca mais voltou. Agora você vai ter essa entrevista de emprego só daqui a, sei lá, um mês. Então você vai ficar pensando nessa entrevista de emprego durante um mês. O que vai acontecer durante um mês? Seu sistema límbico vai ficar jogando toda vez que você pensar na entrevista, na viagem de avião, você vai ter que dormir sozinho no hotel, e etc. O seu sistema límbico vai jogar aqueles hormônios do estresse. Isso é o que faz mal para a nossa saúde. Não o estresse que a gente teve com a cobra, mas os estresses psicológicos causados por um dano por causa dos nossos pensamentos inconscientes. Né? E é esse que gera um perigo para a nossa saúde. E aí o que vai acontecer? Esses hormônios vai começar a aumentar a sua pressão sanguínea. Seu coração vai começar a bombear muito, você vai ter taquicardia, vai começar possivelmente a ter doenças coronárias, doenças cardíacas.
pressão, talvez problemas estomacais, problemas intestinais, ansiedade e etc. Né? Todos esses problemas são causados por conta desse estresse repetitivo. Né? Pode estar vivendo uma situação difícil no seu trabalho, uma situação difícil no seu relacionamento, uma situação difícil com seus filhos ou com algum familiar. E tudo isso nós vamos jogando estresse no nosso organismo. Né? Esse é o ciclo que faz com que o nosso organismo se deteriore e cause todas aquelas doenças que a gente mostrou no slide anterior. Né? Quando a gente começa a trabalhar com meditação, nós vamos começar a desenvolver isso que nós chamamos de neuroplasticidade. Né? A gente vai criar novas células neuronais no córtex pré-frontal, né? Vamos ter um aumento da nossa massa cinzenta e, com isso, todo um aumento da massa cognitiva. Tá? Então, todo exercício de atenção plena, que vai exercitar a sua atenção, a sua consciência, né? Atenção e consciência é a mesma coisa. Tá? Então, quando a gente vai começar a exercitar isso, nós vamos ativar o córtex pré-frontal. E quando a gente começa a utilizar um músculo, esse músculo começa a se fortalecer. Né? Por isso que a ciência já começa e já sabe disso, que quando a gente começa a realizar exercícios de atenção plena, nós temos um aumento da densidade da massa cinzenta nas regiões relacionadas à memória, à aprendizagem, equilíbrio emocional, tomada de perspectiva, entre outros benefícios que eu já falei anteriormente. Né? E isso você já pode ver em simples 8 semanas. Se você treinar 8 semanas, o seu cérebro já vai ter um aumento de massa cinzenta. A densidade do seu cérebro já vai se fazer maior. Né? Isso significa que o seu cérebro está criando novas conexões neuronais. Você está acessando o seu inconsciente, criando novas pontes para o inconsciente, para que você possa levar a tua consciência e não mais ser levado pelo seu inconsciente. Tá? Então, daí que surge muito da neuroplasticidade que os cientistas conhecem. Se um cientista abrir um cérebro de uma pessoa, só de ver o cérebro, o córtex pré-frontal dela, ele já sabe se aquela pessoa ela é uma meditadora ou não. Né? Porque a diferença é muito grande de pessoas que meditam para pessoas que não meditam. Tá? Dessa região do córtex pré-frontal. Bom, pessoal, eu fiz um preâmbulo aí do que é o estudo científico da meditação, porque nós temos uma mente científica, né, voltada para crer naquilo que a gente vê. Né? Mas é muito importante que a gente reflita também que nem tudo que a gente vê, né, nem tudo que a gente que a gente vê com nossos olhos é o suficiente. A ciência, ela sabe muito da mecânica das coisas, de como funcionam, né, o nosso cérebro, porque é físico, e dá para ver isso daí, é quantitativo, dá para ver os hormônios, dá para ver tudo o que gera de bem-estar. Né? Então, a física da natureza, aquilo que a gente pode medir, né, a ciência consegue abarcar. Mas ela não abarca o que a gente chama de fluido vital das coisas, todo esse fundo vital. Então, a ciência ela pode ir lá e fazer uma célula, né? Uma nanoimpressora, com essa tecnologia, ela pode ir lá e criar uma célula, imprimir uma célula, né? Só que sabe o que ela não consegue fazer? Ela não consegue dar vida para essa célula. Então ela pode ir lá, fazer um espermatozoide, fazer um óvulo, se juntar os dois, não dá vida. Pode também pegar o espermatozoide de um homem, o óvulo de uma mulher, juntar os dois, fazer uma fertilização in vitro, e aí sim vai ter vida. Mas o homem, por si, ele não pode criar a vida. Por quê? Porque o homem não entende nada da vida. A ciência não entende desse fundo vital. Porque está além do físico, está além do que os nossos olhos podem ver. Tá? Para que eu adoro essa frase do Albert Einstein, né? Então, um dos maiores cientistas do mundo, olha o que ele falava: a ciência sem espiritualidade é manca. A espiritualidade sem ciência é cega. Então, quando você tem uma ciência desprovida de espiritualidade, você vai ter, claro que você tem os seus efeitos muito benéficos, né? Mas você não tem todo o proveito.
Quando uma pessoa é manca, quer dizer que ela não anda com proveito total, né? Ela anda devagar, ela anda a passos lentos, né? Mas o contrário também é verdadeiro. Uma espiritualidade sem ciência é cega, vira fanatismo, né? Vira uma pessoa com os olhos vendados, pode sair correndo, né? Mas de olhos vendados você vai começar a bater no muro. Então, quando a gente começar a misturar ciência com espiritualidade, então nós vamos ter o melhor dos dois mundos, né? E para que a gente possa compreender um pouco melhor isso, eu adoro sempre, muitas das pessoas que estão assistindo já viram eu falar sobre esse diagrama aqui, mas quem não viu, e quem já viu também vale a pena ver de novo, né? Porque isso traz uma amplitude maior para o nosso raciocínio, para a compreensão intelectual do que a espiritualidade abarca. Vamos tratar que aqui no meio, né, nós temos o que nós chamamos de plano físico, matéria, né? Então, a matéria vibrando em si, nós podemos perceber com a nossa consciência. Se nós estamos inconscientes, se nós estamos em um estado de coma, dormindo, por exemplo, a gente já não percebe isso que nós chamamos de plano físico, né? Ninguém consegue perceber lá no estado de coma a matéria em si, né? Mas quando a pessoa está consciente, então ela tem acesso a esse mundo material. Então, através do que a nossa consciência percebe o plano físico? Através disso que nós chamamos de sentidos. Então, nós temos, por exemplo, a visão. A visão, ela recebe a matéria vibrando. Então, a luz, a energia bate na matéria. De acordo com o que ela está vibrando, ali ela reflete uma cor, né? Então, nós conseguimos enxergar o preto, que é a ausência da cor, o vermelho e todas as cores do arco-íris até chegar no violeta. E depois, para nós, as cores se tornam brancas, né? Essa é a nossa capacidade visual. Uma pessoa saudável, obviamente, né? Uma pessoa saudável, ela consegue enxergar todo esse espectro de cores, né? Mas não existe só isso de cores. A ciência sabe muito bem, e acredito que a maior parte das pessoas que estão assistindo essa palestra também sabe, que nós temos um outro espectro de cores, né? Que a ciência chama de espectro ultravioleta e infravermelho. Então, nós conhecemos como o raio UVA, UVB, UVC, né? São outras ondas de cores, vibração, que os nossos olhos não conseguem perceber. Tanto para cima, ou seja, quando a gente fala para cima, é que uma vibração mais rápida, quanto para baixo, que é uma onda maior, uma onda mais lenta, né? Mas todo mundo já ouviu falar nisso daqui, mas para nós são cores invisíveis. Agora, é muito legal a gente saber que os animais conseguem enxergar esse espectro, né? Então, existem estudos, por exemplo, esse estudo que está aqui aparecendo na tela, onde existem renas que são capazes de enxergar a luz ultravioleta. Então, as cores do ultravioleta, né, muitas das cores dela, as renas conseguem enxergar. Então, os estudos já conseguem revelar isso daí, né? A gente sabe muito bem que muitos bichos notívagos enxergam o infravermelho. Então, o gato sai à noite, a coruja sai à noite para caçar, e ela enxerga no escuro, por quê? Porque o raio de visão dela é maior. Ela consegue enxergar cores, né, que a gente não consegue enxergar. Esse é o raio do espectro infravermelho. Tá? Bom, esse é o principal que o ser humano utiliza, né, que é a visão. Mas nós temos também a audição. O ser humano comum e corrente consegue ouvir a matéria vibrando desde os 20 Hz, uma frequência. A Hertz mede a vibração de um átomo, até 20 kHz, né? Que é muito rápido. Essa é a capacidade comum e corrente de um ser humano saudável, né? Quem quiser depois, procura lá no YouTube, em algum lugar, testes de audição, né? Aí você vai ver se você consegue ouvir tudo isso daqui. A maior parte das pessoas já não conseguem ouvir. Por quê? Porque vai deteriorando a audição dela e ela vai começar a ouvir lá dos 30, 40, 50 Hz até os 15 kHz, né? E aí a pessoa vai envelhecendo, de repente não está escutando mais nada, né? Está escutando uma frequência muito pequena. Aí tem que usar aqueles aparelhos para adequar a vibração que ela escuta melhor e aumentar o volume daquilo, né? Mas aí todo mundo sabe que existem ondas, né, de som que a gente não ouve, que se chama ultrassom, todo mundo já ouviu falar no ultrassom, e o infrassom, né? Então as ondas de rádio, por exemplo, é som.
Só que é um som que vibra a 103,9 MHz, 89 MHz, né? Então é uma onda muito alta. Essa onda ela é tão alta, tão rápida, tão fina, que ela consegue atravessar paredes, ela consegue atravessar várias coisas, né? Então, a mesma coisa, pessoal, vai acontecer para o paladar, por exemplo. Nós temos a matéria vibrando, ela, quando entra em contato com a papila gustativa, nós temos a capacidade de sentir o gosto da matéria, né? Então, por exemplo, uma pimenta, ela tem um determinado gosto que está de acordo com a vibração dela. Essa vibração entra em contato com a papila gustativa e a gente sente aquele gosto forte, né? Aí tem outros, a gente sente 7 tipos de gostos normalmente, né? Uma pessoa comum e corrente, até gostos mais suaves, como é o gosto da água, que é muito sutil, né? Mas existe um gosto específico. Mas existem outros tipos de matéria, de gostos, que a gente não consegue sentir, mas que a gente sabe que existe, né? A mesma coisa é o olfato, né? Nós sentimos cheiros fortes e outros suaves. Agora, o que é mais interessante é que os animais, eles têm uma outra capacidade de perceber as coisas, né? Então percebem cores do ultravioleta, sons que a gente não ouve, gostos e cheiros que a gente não ouve. Por exemplo, o cachorro, ele consegue sentir cheiros que o ser humano nem sonha que existe, né? O cachorro ele consegue sentir o cheiro do terremoto, consegue sentir, ele consegue transformar em imagem o cheiro, né? Então, são coisas muito interessantes, né? E que também demonstra que a nossa capacidade de perceber o mundo ela é diferente das dos outros animais. E agora muito interessante é o que a gente perceber também com o tato. O tato ele percebe o quê? A própria matéria. Então a matéria nos seus estados sólido, líquido e gasoso nós conseguimos perceber, mas na verdade a matéria que a gente está falando são os átomos em si, né? Então o átomo mais sutil que existe no plano físico, né, que a nossa consciência consegue perceber claramente, é o hidrogênio. Então o hidrogênio ele possui um peso atômico de 1, tá? É a densidade dele. Possui um próton e um nêutron dentro do seu núcleo e um elétron que sobrevoa, né, orbita esse núcleo. Isso faz dele o elemento mais sutil. E o elemento mais pesado que nós temos no plano físico se chama urânio, e o urânio possui 92 prótons, 92 nêutrons, o que faz dele um elemento extremamente denso, extremamente pesado, né? Então, existem minas de urânio que são extremamente cobiçadas por muitos países, que enriquecem o urânio. Por que eles enriquecem o urânio? Para extrair energia dele. O que eles fazem? Eles colocam isso em uma usina nuclear, que funde núcleos. Então, eles fazem a fusão nuclear através de pegar ou um átomo de hidrogênio ou um átomo de hélio e joga para dentro de um urânio. Eles enriquecem ele e se transforma em um netúnio ou em um plutônio, né? Esses elementos, eles não existem no plano físico. Então você nunca vai ouvir falar em minas de netúnio ou minas de plutônio. Minas de urânio você ouve falar, né? Mas essas minas você não tem. Por quê? Porque o plutônio, quando você produz ele, ele vive pouquíssimo tempo. Ele vive alguns segundos no plano físico, porque ele começa a irradiar do seu núcleo elementos subatômicos. Aí o ser humano pega esses elementos e transforma em energia para a gente utilizar, né? Essa é uma energia extremamente poluidora, é uma energia suja. Então, se vocês lembrarem bem, existiu aí faz pouco tempo, todo mundo que está aí possivelmente viveu o desastre de Fukushima, né? Por sorte, estava dentro da água, não se espalhou para a cidade, mas a água ficou totalmente contaminada e todo o Oceano Pacífico, né? Completamente contaminado desse elemento que é o plutônio. Também podemos lembrar de Chernobyl, né? Infelizmente, Chernobyl foi devastada. Milhares de mortes e até hoje ninguém pode morar naquela cidade, né? Pessoas que foram submetidas à energia do plutônio, né, ao elemento plutônio, ou morreram ou tiveram desastres dentro do seu corpo, doenças terríveis, né? O que eu quero que vocês notem é o quê? Que existe aqui também uma outra matéria que vai dar origem ao hidrogênio. Então, o próton por si só, ele não é um átomo. O próton, ele é uma energia. E dentro do próton você vai ter o quê? Você vai ter pósitrons, né?
Dentro do nêutron você vai ter neutrinos. E dentro dos pósitrons você vai ter bósons. Você vai ter os elementos, né, que são os elementos subatômicos. Essa matéria subatômica, essa energia subatômica, ela pode também, em vez de formar átomos, fazer outro tipo de matéria, que nós chamamos de matéria em estado eletrônico, né? Essa matéria a gente não consegue perceber claramente com os nossos olhos, né? A física quântica vem estudando isso, então é bem interessante a gente ler. Eu não sou um especialista em física quântica, né? Mas eu me interesso, eu estudo um pouco, né? Mas a gente já sabe que existem esses elementos, a ciência consegue comprovar para a gente que a matéria em si, ela é energia condensada. Então a energia ela vai se condensando e forma o hidrogênio. Se eu condensar um pouco mais de energia, forma o hélio. E por aí vai. E se eu condensar muita energia, forma o urânio. E se eu condensar mais, jogar um hidrogênio dentro do urânio, eu vou formar o netúnio e por aí vai. Então, vocês notem que eu posso continuar condensando isso daqui. Né? O ser humano já consegue criar mais de 15 elementos infradimensionais, que não existem na nossa dimensão física. Né? Agora, o mais interessante de tudo isso, pessoal, é o quê? A nossa consciência. Então, a gente estava falando aqui, a consciência é o que percebe. Né? Só que nós não temos só o consciente, esse córtex pré-frontal. Nós temos o inconsciente e um ultraconsciente, que está além da matéria. Está além da matéria como nós a conhecemos. Né? E o nosso inconsciente está aquém da matéria como nós a conhecemos. Né? Olha só que interessante. A pessoa está lá consciente e aí ela toma uma garrafa de pinga. O que acontece com a consciência dessa pessoa? Essa pessoa ela vai perder a consciência. Possivelmente ela vai entrar no estado de coma alcoólico, se ela tomar a garrafa inteira. Né? Então ela vai entrar em um estado onde o centro de gravidade da consciência dela vai ser infradimensional. Por isso a pessoa ela vai liberar isso que nós chamamos do inconsciente. O inconsciente também pode ser conhecido como ego. Né? O que é o ego? O que é o nosso inconsciente? É aquilo pelo qual nós não temos controle. Os nossos medos, a nossa raiva, nossa luxúria, a nossa preguiça, o nosso orgulho. Tudo isso que nós não gostaríamos de ter e que às vezes se manifesta, causando um grande estrago na nossa vida. Então, a pessoa que fica agressiva quando bebe é porque liberou de dentro de si, perdeu a consciência, perdeu o arreio sobre si mesmo e começa a ter atitudes agressivas. Né? Mas a gente também conhece muito bem o famoso bêbado de praça. Né? Aquele bêbado que vai lá na praça, do lado da igreja, e começa a trocar a maior ideia com as pessoas que estão lá. Né? Então, ele traz o nível de consciência da e começa a trocar ideia. Só que você que está aqui olha para o bêbado e vê ele conversando com ninguém. Mas ele está vendo, ouvindo, sentindo um mundo, porque ele bebeu, que você que está com o seu centro de consciência olha para esse bêbado e fala, esse cara tá louco, ele está falando com gente que não existe. Né? Eu acho que todo mundo já presenciou um bêbado falando com alguém que não existe, né? Possivelmente. Por quê? Porque ele estava projetando nos mundos infradimensionais dele aquilo, e estava realmente vendo, ouvindo e sentindo esse mundo. Né? E depois que ele bebe, vem o quê? A ressaca. Né? E aí vem o sofrimento. Então, isso para a gente já ir tendo uma ideia do que causa esses mundos infradimensionais. Agora, existe uma coisa que pode fazer com que a nossa consciência aumente e nos dê acesso a algo superior. Né? Então, a ciência já sabe do bem-estar físico e psicológico, emocional, que a meditação traz para a gente, que eu mostrei para vocês no estudo anterior. Né? Agora, a gente vai falar além da ciência. Né? Então, além da ciência, a gente sabe que a meditação ela aumenta o nosso estado de consciência, nos dando acesso a isso que nós chamamos do ultraconsciente, além da consciência ordinária. Né? Nós também podemos estudar por aí como estados alterados de consciência. Quando uma pessoa ela acessa o ultra, ela tem acesso aos insights, a um conhecimento que está além do plano físico. Né? Os gregos, lá anteriormente, davam um nome para isso, chamavam de gnosis. Então, gnose, em grego, significa conhecimento superior, um conhecimento de insight, um conhecimento que nós acessamos
apenas com a nossa consciência, né? Por isso que durante a meditação nós temos uma capacidade de discernimento ampliada, né? E esse discernimento vai acabar com as nossas ansiedades, vai acabar com a nossa pressão alta, vai acabar com as doenças de coração. Porque nós vamos acessar aquilo que estava causando aquilo e ter discernimento, ter um conhecimento superior àquilo. Muito importante saber, então, que por mais que o ser humano ache que nós vivemos apenas no mundo físico, que só existe matéria, a própria ciência já comprova que existe cores, sons, gostos, cheiros e matéria que o ser humano não consegue perceber com o seu corpo físico. Tanto para cima quanto para baixo da vibração comum e ordinária. E que aqui agora, aí onde você está imerso em um todo. Aí onde você está agora, existe energia ultra e infradimensional e física. Perfeito? Nós estamos sendo submetidos a todo momento a isso. E na sua psique isso acontece a mesma coisa. Você tem uma parte ultraconsciente te auxiliando, uma parte infraconsciente te prejudicando, no qual você pode perceber se você estiver atento, consciente, né? Mais interessante ainda do que isso, a gente saber que tudo que vem do ultra causa um efeito benéfico, felicidade na gente, né? Olha que interessante. A luz que chega para o plano físico é essencial para a vida. Então, se o sol apagar, se o sol morrer, a gente para de receber a luz. Se a gente para de receber a luz, o ser humano morre. Por quê? É essencial para o mantenimento da vida. Essa luz, essa consciência superior, né, ela está baseada no amor. Está baseado, e é isso que cria. Então, o sol, ele cria, ele cura, ele une. A gente sabe da energia do sol curar, né? Por isso que existiam os solários, antigamente, né, onde as pessoas iam buscar cura. O sol une, a luz une. Se você está num quarto escuro, você não consegue organizar as coisas, você precisa de luz para ter organização, para que seja um cosmos, né? Cosmos é uma palavra que significa um todo organizado que pode sustentar a vida, né? Então, o nosso sistema solar ele é um cosmos. Por quê? Porque ele consegue sustentar a vida. Existe luz, né? Esse Sol, ele tem um efeito magnético, onde deixa presos os planetas, e o Sol alimenta esses planetas com a sua luz, né? Unindo a gente num sistema, um sistema organizado que cria vida, e cria único a vida, né? O contrário também é verdadeiro. Então, o que vem do infradimensional, né, ele é o desamor. Então, o medo, os nossos egos em si, ele desune, ele mata, ele desorganiza, ele gera o caos. Então, o bêbado, por exemplo, que liberou seu inconsciente, que está violento, o que ele vai fazer? Ele vai desunir, ele vai acabar com a sua família, ele vai desorganizar as coisas. O bêbado não consegue organizar nada, né? Ele vai gerar o quê? O caos na sua vida, né? Então, se a pessoa é submetida ao plutônio, o que vai acontecer? Ela vai morrer, porque desagrega, destrói, mata, né? Veja Chernobyl. Não precisa ser só do infra, né? As coisas que são mais densas. Então, se você tiver urânio no seu corpo, você morre. Se você tiver chumbo no seu corpo, você morre. Você fica intoxicado. Plutônio e os outros elementos, mercúrio, todos os elementos densos, né, mais pesados da nossa tabela periódica, vai ter o mesmo efeito em nós, de matar e desagregar. Agora, se você não tiver hidrogênio no seu corpo, se você não tiver carbono, se você não tiver nitrogênio, você também morre. Você precisa desses elementos para sobreviver. A água, você precisa de água, H2O, no seu corpo, né? Então, se você não tiver, você morre. Então, você vê, você precisa da força ultradimensional e você precisa tirar a força infradimensional da sua vida para que você tenha a felicidade. O ultra, ele traz o amor para nós. O infra, ele traz o desamor. O ultra cria, aqui destrói. Cura e mata. Une e desune. Organiza, desorganiza. Então, a palavra gnosis, como eu falei, ela é de origem grega. Então, todos os filósofos estudavam gnosis.
E, como eu falei, ela significa conhecimento ou sabedoria, né? Então, sabedoria é diferente de conhecimento. Sabedoria ela é algo experienciável. Então, porque eu experienciei é que eu tenho a sabedoria. O que eu estou dando para vocês agora é conhecimento. Então, a sabedoria antiga nos ensina que esse conhecimento, gnoses, essa sabedoria que vem dos planos superiores, existe, está dentro de nós mesmos. Então, essa gnose que a gente falou aqui, pessoal, ela não é um local que a gente vai lá acessar, que eu vou em um local físico, um lugar no Ultra que eu vou estar dentro de nós. Assim como os seus egos, né, o seu medo, já está dentro de você. Então, existe um conhecimento dentro de você que é o conhecimento do seu ego. Existe um conhecimento superior de você que está dentro de você também, que está dentro da sua parte superior. Existe um conhecimento que já, se você já é consciente dele, tudo isso é conhecimento, tá? Nós podemos percebê-lo. Uma coisa muito importante também para a gente refletir, né? Então, a gente conhece a vida no plano físico. Então, nós sabemos que existe vida aqui porque a gente vê com os nossos olhos, ouve, sente com os nossos olhos, né? E se a gente nunca tivesse visto um peixe dentro da água e a gente fosse lá dar um mergulho, a gente ia falar o quê? Ah, não dá para ter vida dentro da água, né? É isso que um ser humano comum e corrente vai ver. Como a gente nunca viu a vida aqui, a gente acha que não existe vida aqui e acha que não existe vida aqui e que só existe vida aqui. Isso é isso é um grande engano nosso, né? E assim, cada vez mais os estudos estão comprovando, com as experiências de quase morte, estudos científicos mesmo, de parapsicologia, de física quântica e etc., que a vida ela não precisa de um corpo físico para existir, né? Por isso que a gente vai também estudar muito a experiência de quase morte, vamos estudar o que é a morte para diversos posicionamentos filosóficos por aí, tá? Então é muito importante que a gente entenda que a consciência ela não faz parte do plano físico, tá? Então vamos lá. Recordando um texto extraído dos próprios filósofos, ali em um templo chamado Templo de Delfos, onde muitos discípulos iam lá para absorver conhecimento, para ir buscar sabedoria, né? Quando ele estava entrando nesse templo, subindo a montanha para chegar no Templo de Delfos, ele ia ler um pórtico, né? Nesse pórtico estava escrito exatamente assim: Advirto-te, seja quem fores, ó tu que deseja sondar os arcanos da natureza. Ou seja, segue a advertência para você que está buscando agora descobrir os segredos que estão além do plano físico, segredos da natureza. Se você não achar dentro de você aquilo que você busca, tão pouco você poderá encontrar fora de si, né? Então, todo a nossa evolução do conhecimento da natureza, ele só vai se desenvolver à medida que você se conhece. Se você ignora as excelências de tua própria casa, como pretender encontrar outras excelências? Em você está oculto o tesouro dos tesouros. Ó homem, conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Então, olha que interessante, né? Então, os gregos que estudavam a gnoses na antiguidade tinham esse templo, né? Um local de estudo filosófico, e todos os discípulos eles tinham que ler isso daqui antes de entrar, né? Então nota que essa sabedoria, a gnosis, ela está dentro da gente, é uma sabedoria íntima, que se encontra latente, um estado potencial em cada homem, em cada mulher, né? E que nós acessamos ela se nós chegarmos a ela de maneira consciente. Por isso que a gnosis, esse conhecimento universal, esse conhecimento que está no universo, no cosmos, ele só pode ser alcançado pela nossa consciência. Então, não adianta você levar teu ego para lá, e ir para lá de maneira inconsciente. Não adianta, porque teu inconsciente você não tem acesso com a sua alma, você não tem acesso com a sua atenção. E aquilo que você não tem atenção, você não compreende. Já tentou ler um livro sem atenção? Você não compreende nada. Tentou estar numa conversa com alguém sem estar dando atenção para a pessoa? Você não compreende aquilo que ela está falando para você. Então,
A gente acessar o conhecimento, a gente precisa ter atenção, a gente precisa ter consciência. Então, o que é a consciência? Essa é a pergunta. A consciência, de acordo com várias linhas, né, filosóficas por aí, a gente encontra, é o quê? A consciência é o que há de mais íntegro no ser humano. Aqui a gente entra com o conceito de divino, o que há de mais divino, ou seja, que está além do humano com as suas limitações. Então a consciência ela está além das limitações físicas. A consciência é o total de virtudes que nós temos, as nossas qualidades inatas. Tá? Então, na religião, na mística, né, em si, consciência é o mesmo que para o religioso é a alma. E por popular é a atenção. Consciência, atenção e alma se tornam a mesma coisa, são sinônimos. Né? É claro, pessoal, aqui a gente não quer entrar em preâmbulos religiosos, mas eu acho que é interessante para quem tem alguma religiosidade em si. Né? Eu trago uma passagem aqui de São Lucas, que fala assim: com paciência possuirei vossas almas. Né? Com isso, Cristo, Jesus, né, está querendo dizer que nós não possuímos nossas almas, mas que com paciência a gente pode vir a possuí-las. É isso que Jesus está falando aqui. Interessante, então. Então quer dizer que a gente não possui consciência. Isso é uma tremenda verdade. Né? Isso quer dizer, queridos, que o ser humano ele é muito mais inconsciente do que consciente. Isso quer dizer que nós temos, né, que nós andamos muito mais perdidos em pensamentos inconscientes do que conscientes de si mesmos, conscientes da vida, do nosso entorno. Né? Quem desperta a sua consciência completamente pode estudar durante as horas de sono todas as maravilhas dos mundos superiores. Né? Então, voltando aqui rapidinho, quem desperta a sua consciência pode projetar isso que está aqui no plano físico, pode projetar os planos superiores e perceber a matéria em estado eletrônico. Como eu estava falando, né? Então, a nossa consciência ela pode sair do nosso corpo e perceber a matéria em outro estado. Né? Isso se chama projeção astral, ou projeção da consciência, viagem astral. Existem diversos nomes. Né? Experiências fora do corpo. Né? Tem um livro maravilhoso que se chama Out of Body Experience, OOBE, que se chama. É muito legal também, muito interessante. Onde ensina a gente como entrar no plano ultradimensional com a nossa consciência. Então, quem desperta a consciência nesses planos superiores torna-se um clarividente, ou seja, ele não é mais limitado do vermelho ao violeta, ele vê claramente além do violeta e aquém do infravermelho. Né? Isso é uma pessoa que vê claramente a realidade das coisas. Porque a gente acha que o que é real é o que é o plano físico, mas a gente já sabe que não é. A ciência comprova que não é só isso. Né? Só que a nossa limitação não permite que a gente veja. Então, se a gente desenvolve a nossa consciência, a gente pode perceber claro e evidentemente além do plano físico. Quem desperta a consciência vive nos mundos superiores como um cidadão do cosmos, totalmente desperto. Então, nós, toda noite, quando nós vamos dormir, nós saímos do nosso corpo. Né? Só que a maior parte das pessoas saem de maneira inconsciente, não percebe a si mesmo fora do corpo. Então, tem sonhos inconscientes, projeções do seu dia a dia. Né? Mas nós podemos muito bem tomar mando da nossa consciência, despertar a nossa consciência e viver também nos mundos superiores, além do plano físico. Isso faz da gente um cidadão cósmico, não um cidadão terrestre. Aqui que eu queria chegar, para falar para você. Então, falar um pouquinho sobre estrutura de dimensões. Existe a matéria primordial, que os físicos quânticos chamam de bóson de Higgs. Né? Os hindus chamam de prana. Né? E essa substância, ela dá origem a todas as outras matérias, energias que existam. Então, o próton, o pósitron, os bósons, os fótons, neutrinos, quantinos e etc. Todas essas matérias subatômicas, elas são formadas de uma matéria original.
que se dá o nome de bóson de Higgs na física quântica, mas que, na verdade, né, os hindus chamavam de prana. Tá? Então, a essa energia prânica, os hindus falam que é a energia do amor. Né? E que ela deu origem ao nosso universo. Então, como a lei primordial do universo sendo a lei do amor. Por isso que a gente vê que todos os grandes avatares, todos os grandes mestres, todos os grandes iniciadores de religiões sempre vieram trazer uma lei, que é a lei do amor. Né? Para que a gente ame, e ame em abundância, ame a todos. Né? Então, essa é o início de tudo. Tá? Então, a nossa consciência, o que existe de consciência dentro de nós, é o puro amor. É a luz. Então, a luz que a gente vê, a luz do sol, é a própria energia prânica. Né? Muitos cientistas falam que são os fótons que chegam até a gente. Não é. Não é só fótons. Os fótons é o que está chegando, mas está passando por um processo ali, né? Desse prana que está chegando. Mas a gente recebe muito mais prana do que fótons aqui no planeta Terra. Né? Então, essa energia ela vai começar a organizar. Pois não, pode perguntar, querido. Desculpa falar, é que próton, fóton é a partícula de matéria ainda, né? O fóton é uma partícula de luz, mas é matéria. Isso, tudo bem, perfeito. Se você for ver, a matéria é energia, e a energia ela é matéria. Né? Por isso que Einstein falava E igual a mc ao quadrado, que é o quê? Energia que vai se condensando, que ela vai parando, que ela vai se tornando mais lenta, ela vai se tornar física. Mas se eu colocar ela para vibrar rapidamente, ela se torna energia novamente. Se eu pegar um pouquinho de gelo e começar a aquecer ele vai se tornar água. Se eu continuar aquecendo ele vai se tornar vapor. Se eu continuar aquecendo aquela matéria, ela vai começar a se desagregar inteira e ela vai se tornar o quê? Prótons. Se eu continuar aquecendo, ela vai se tornar pósitrons e vai por aí se desagregando. Por quê? Porque eu estou aumentando a quantidade de energia com fogo, no caso, né, para que ela se desagregue. Só que a gente já recebe uma energia pronta do Sol, que é a energia prânica. Né? Então, o prana ele vem criando estruturas de matéria. Então, a matéria, como a gente percebe aqui, existe uma outra faixa de matéria, algumas linhas filosóficas falam sobre isso, né, que se chama etérica. Né? Depois existe uma outra faixa de matéria que se chama matéria astral. Depois uma outra faixa de matéria que se chama mental. Uma outra faixa de matéria causal, búdica e átmica. E é assim que ela vai organizando. Pois não. Vai subdividir dimensões, então. Não entendi. Vai se subdividindo nas dimensões, então, no caso. Isso, exatamente. Assim como é um piano. Pensa num piano, né? O piano tem dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. É uma oitava. Depois eu vou para uma oitava superior, do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Depois de outra, do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Você vê? São oitavas de uma mesma coisa. Então essas cores, na verdade, elas vão se repetir. Também funciona assim. A luz, em questão de subdivisão de cores, também na mesma... Exatamente. Então depois do violeta, nós vamos ter um vermelho. Então a luz, o VA, no caso, ela é uma vermelho, só que a gente não consegue perceber. Só que é um vermelho divino, um vermelho muito enérgico, muito energético, né? Só que a gente só vai conseguir ver essa cor se a gente estiver em um estado clarividente. E depois a matéria ela se torna mais densa ainda. E aí nós vamos subdividir ainda isso daqui e ela vai se tornando cada vez mais lenta. Então, note, é um estado vibratório da matéria, mais rápida para mais lenta. Mas tem uma faixa de luz que preenche tudo isso. Então, até nos planos infradimensionais, a luz ela chega. Né? Ela vai chegar em todos os planos, porque ela cria todos os planos. Né? Só que quanto mais densidade for, quanto mais trevas tiver, né? Ou seja, você vê, aqui é pura luz, e depois ela vai se escurecendo, porque vai se tornando mais lenta. Né? Quanto mais lenta ela se torna, mais difícil é de perceber essa luz. Né? E aí é até interessante que existe uma outra frase bíblica que diz assim: e a luz resplandeceu nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. Por quê? Porque é difícil as pessoas terem atenção a ela. Normalmente a gente não tem atenção para o amor.
Então, se a gente está magoado com alguém, a gente deixa que a raiva se manifeste. Se a gente tem medo de alguma coisa, a gente permite que o medo manifeste. Se a gente está com um pouquinho cansado, a gente deixa que a preguiça se manifeste. E são nossos aspectos inconscientes, as nossas trevas internas. Né? Então, o ultra é a voluptuosidade do espírito. E o infra são os nossos sentidos mais ordinários. Então, eu quero que vocês percebam que a felicidade em si, que é o que todo ser humano busca, que era a pergunta que eu fiz lá no início, né, para a gente, o que todo ser humano busca? Esse estado de felicidade, ele é o foco das nossas ações. Então, todo ser humano, mesmo que inconscientemente, busca a todo momento ser feliz, ter paz, ter harmonia. Né? Só que... desculpa. A felicidade, ela é o próprio caminho, aquela corzinha, né, branquinha, que é o amor. Então, se a gente está amando, a gente está feliz. Né? Então, se você se apaixona por alguém, você está enamorado de alguém, você é pura felicidade, nada estraga aquela felicidade que você sente. As coisas ruins acontecem, você está nem aí, porque você está amando, você está ali. Né? Depois aquela paixão vai acabando, aquele amor vai acabando, e aí você começa a se irritar de novo. Né? Mas até mesmo um ancião, uma pessoa velha que se apaixona novamente, ela sente essa energia do amor pulsando e faz dela feliz. Isso cura a vida dela. Então, se ela tinha uma doença, às vezes é curada das doenças, né? Porque essa energia de felicidade, de amor, né, faz a gente transbordar, faz a gente curar. Então, a felicidade, ela é o nosso próprio caminho. E se a gente não consegue ver a felicidade, ou seja, se hoje nós temos uma vida estressada, uma vida infeliz, uma vida ansiosa, doenças, né, desse tipo, talvez seja um momento da gente começar a mudar o nosso ponto de vista. Né? Porque a gente está olhando para o lugar errado. Né? E aí que surge essa pergunta. Por que às vezes a gente fica buscando o caminho errado para ser feliz? Porque a gente confunde, pessoal, felicidade com prazer. Né? Então, todos os nossos sofrimentos vêm de um desejo errôneo. Né? Então, os desejos inconscientes. Então, eu tenho um desejo inconsciente, esse desejo ele vai começar a causar uma pressão na minha consciência para eu agir, para eu poder satisfazer esse desejo. Essa pressão vai fazer eu tomar ações. As minhas ações vão gerar um prazer denso, como é o caso, por exemplo, da bebida alcoólica. Né? É claro que a gente sabe, inclusive, que se você tomar álcool com moderação, com equilíbrio, né, ele pode até fazer bem para a sua saúde. Né? Então, o álcool, quando fora do equilíbrio, né, você já sabe que ele vai começar a te fazer mal, em todos os aspectos. Né? Então, esse prazer denso, se alguém já tomou pinga, sabe o que eu estou falando. Quando você toma um golinho de pinga, ele não desce em água, ele causa um impacto no seu organismo, um impacto na sua alma. Você treme até um pouquinho quando você toma pinga. Por quê? Ele é muito denso, é uma energia muito densa. Né? Esse impacto, esse prazer denso, ele vai causar sofrimento. Por quê? Porque quanto mais denso a energia, sempre sofrimento vai trazer. Quanto mais sutil, sempre felicidade é o que traz. Esse sofrimento vai gerar um vazio dentro de nós, que nós vamos preencher com mais desejo. Né? Caso, claro, eu tenho uma experiência bem interessante. Né? Uma amiga minha chegou no trabalho um dia, minha amiga estava ali no computador sofrendo, estava em um profundo sofrimento, né? Vendo ali o computador, que ela estava desejando, se pressionando, né, para comprar um celular novo. Ela tinha um celular já muito bom, tá? Era um celular muito legal dela. E ela saiu uma nova versão lá do celular e ela queria aquele celular porque ela queria. Só que ela não tinha dinheiro porque aquele celular era extremamente caro. Mas essa pressão foi tão grande, o sofrimento dela era tão grande e o desejo dela era tão grande que ela pegou um empréstimo e comprou o celular. Ela acha que ela sentiu felicidade quando ela comprou o celular. Mas, na verdade, o que aconteceu é, na verdade, uma redução da pressão. Imagina que você estava sendo pressionado por um desejo interno, uma pressão muito grande, um sofrimento muito grande, e você satisfazeu o desejo. Quando você satisfez o desejo, você parou de receber essa pressão e parou o sofrimento. E a gente confunde isso com felicidade. Esse prazer, a gente confunde com felicidade. Só que, logo, veio o apego ao celular. E sem brincadeira, pessoal, uma semana depois a gente estava indo visitar um cliente, ela saiu do táxi, quando ela saiu do táxi, o celular dela caiu no chão e quebrou a tela. Ela tinha pego um empréstimo para
para comprar aquele celular, abateu um sofrimento tremendo nessa mulher, né? Ela voltou para o celular antigo dela e começou a sofrer novamente com um desejo intenso de comprar um celular novamente. E ela pensava nisso assim diariamente, gerando um estresse, gerando aquele ciclo que a gente comentou lá no começo, né? Então, a maior parte dos nossos desejos inconscientes são os grandes causadores do nosso sofrimento, né? Por isso que a gente busca o que é errado para ser feliz. O ego é a nossa parte incompreendida. Lembra, a atenção compreende as coisas. A consciência compreende as coisas. E muitas partes de dentro de nós não levamos a nossa atenção. Simplesmente os pensamentos vão gerando dentro da gente esses desejos, vão gerando essas vontades, esses pensamentos, essas emoções, e a gente não leva a nossa atenção para isso. Logo, causa o sofrimento e toda a miséria da nossa vida humana. Essa energia é uma energia de tipo mental densa, tá? O ego. A gente vai estudar mais ele no curso. A gente vai entender um pouquinho melhor como ele funciona. Os melhores psicólogos dizem, né, boa parte dos psicólogos dizem que a proporção entre consciente e inconsciente é de 10 de consciência para 90 de inconsciência. Mas as linhas filosóficas que eu mais levo em consideração dão uma outra proporção, de 3 para 97. Quando a gente está estudando isso na psicologia, eu sou psicólogo, tá, pessoal? Então, quando a gente está estudando isso na psicologia, a gente estuda com um iceberg. Então, o professor coloca um iceberg na lousa, e ele começa a separar id, ego, superego. Não confunda o ego de Freud com esse ego que a gente está estudando, tá? Ego é uma palavra latina que significa eu, simplesmente eu mesmo, né? Então, o consciente e inconsciente. Nós buscamos, então, através da nossa poder de compreensão consciente, estudar essa cidade para acabar com a miséria humana, para acabar com o sofrimento humano, né? Jung, que é um dos grandes mestres aí na psicologia, né? Ele falava assim: enquanto você não fizer o inconsciente consciente, enquanto você não transformar o seu inconsciente inconsciente, isso vai controlar a sua vida. E você vai chamar isso de destino, né? Então, a pessoa se acha destinada a não ter um relacionamento sólido com alguém. Fala, esse é meu destino, não há o que eu faça. Mas, na verdade, é o inconsciente dela que está levando ela sempre a agir da mesma maneira e ter o mesmo destino. Porque não consegue compreender o seu inconsciente, né? O inconsciente dela continua fazendo ela beber e acabar com um ciclo familiar, por exemplo, né? Beber de uma maneira descontrolada. O inconsciente dela age com ciúmes incontrolável e ela não percebe isso, e aí acaba com os relacionamentos. A pessoa insiste em não colocar limites nos abusos que os outros fazem com ela e acha que está destinada a um ciclo de ser abusada, até que ela leve a consciência para esses aspectos, né? Então, essa frase ela é extremamente importante, né? E justamente isso que vai fazer que a meditação seja um diferencial, tá? Os grandes objetivos, então, da meditação, pessoal, até aqui eu trouxe uma parte bem teórica e juntei a parte científica com a parte espiritual, né, na meditação, e aqui eu quero falar um pouquinho mais sobre a meditação. Não a parte teórica, mas os grandes objetivos. Se a gente pudesse trazer o grande objetivo da meditação, seria esse do meio, que é o quê? Ajudar a gente no processo de mudança interna, mudar quem nós somos, trazer compreensão para transformar o nosso inconsciente em consciente, né? É óbvio que quem começa a realizar esse tipo de trabalho vai sentir um bem-estar tremendo dentro de si, né? Esse bem-estar que nós falamos no começo, a meditação a ciência sabe que quem medita se sente melhor, a sua cognição melhora, a sua saúde melhora, ela se sente bem, né? E isso traz o quê? É um combustível para a gente continuar meditando. Mas é a parte mais superficial, porque o que importa mesmo é esse processo de mudança no nosso psique, no nosso interno, né? Mas a gente pode trazer ainda mais, que é o quê? A gente ter experiências superiores, projetar a nossa consciência, por exemplo, de dentro do ego, tirar a nossa consciência que está presa no ego
e ter essas experiências místicas, experiências fabulosas, que vai ampliar o nosso sentido de visão, nosso sentido de vida. Então, a gente libera a nossa essência de dentro do ego para ter esses tipos de experiências. Tá? Alguém tem alguma dúvida até aí, pessoal? Tranquilo? Olê, não tá aparecendo a sua tela de novo para mim, tá? Só para avisar. Pessoal, é só para a Silvia isso ou está acontecendo com mais alguém? Todo Para mundo mim tá vendo minha normal. tela? Tá? Pode falar, Rosa. Boa noite, Leandro. Boa noite, Eu Ana. tenho uma Tudo bem? tudo. Pois não. Você falou sobre a consciência, né? Mas não é Uhum. ela que atrapalha a gente de estar dentro de nós mesmos? Não é a Muito pelo consciência que contrário, faz Ana. com que a gente não consiga ficar dentro da gente? Muito pelo contrário. A nossa consciência, ela é capaz de perceber as coisas como elas são, né? Então, quando nós estamos fugindo de estar dentro de nós, quando existe uma fuga, é o nosso inconsciente que está querendo fugir, né? A consciência percebe e compreende. A consciência é aquela responsável por perceber as coisas como elas são. Entende? Ok, obrigada. Então, é justamente... Imagina. Silvia, tenta clicar num botãozinho que está aqui, que alterna a visualização em blocos. Talvez você comece a ver a minha tela, tá? São 4 botõezinhos aqui. Então, queridos, justamente isso que nós queremos durante a meditação é tentar a nossa observação da realidade das coisas, como as coisas são, e parar de sair do subjetivo, e parar de ficar no subjetivo, né? Então, a gente vai buscar o quê? Ver as coisas sem distrações. Durante a meditação, a gente busca um estado mental onde a gente vai buscar não mais se distrair. Então, às vezes vai vir um pensamento gostoso, um pensamento bom, eu quero viajar, não sei o que, tal, e você vai embora nessa viagem mental e você sai da realidade. O seu inconsciente te levou nos desejos dele, né? Te não trouxe discernimento para aquilo que a gente estava pensando. Ou em algumas preocupações também, a gente se distrai muito com as preocupações. Senta lá para meditar e aí fala, o que eu tenho que fazer amanhã, né? Em vez de você levar a sua consciência para esses pensamentos e perceber o que eles significam, o que eles estão tirando você do momento presente, tirando você da prática, você deixa que essas distrações te levem. A gente para de observar a realidade. A gente não se torna mais observador e sim o pensador novamente. Então, observar a realidade é ver a natureza do pensamento. Então, por exemplo, veio um pensamento de preocupação sobre o dia de amanhã, eu vou identificar esse pensamento como uma preocupação. Eu vou ver, só que eu estou preocupado com o meu futuro agora, né? Esse não é o momento de eu ver. Por que eu estou preocupado com isso? Então, você está questionando o seu pensamento, está observando como ele é, está levando uma curiosidade para esse pensamento para ver a natureza dele e não deixar que ele te leve. Meditar está muito relacionado com isso. Esse é o conhecimento. Para que a gente veja exatamente a realidade como ela é. Se a pessoa não se questiona sobre os seus próprios pensamentos, ela não consegue ver a realidade do pensamento dela e permite que ele leve nos desejos que ele tem. Quando a gente vai meditar, é necessário ter uma liberdade, dar liberdade para que a nossa consciência veja as coisas nascerem como elas nascem, naturalmente, né? Isso de uma maneira orgânica, natural. Então, eu quero que os pensamentos surjam como eles surgem espontaneamente no meu dia a dia. Então, quando eu estou trabalhando, surgem pensamentos espontâneos. Só que eu não estou completamente atento a eles. Às vezes, eu me deixo levar por eles. Quando eu estou meditando, esses pensamentos vão surgir também de maneira espontânea, orgânica, naturalmente, e eu vou estar ali atento para cada pensamento que chega, né? Então, se você for parar para meditar, sentar, você vai buscar estar completamente no momento presente, respirando conscientemente e em contato com o seu corpo, consciente do seu corpo, habitando o seu corpo. E, de repente, sem que você queira, você não quer, simplesmente chega, surge um pensamento. Em vez de você deixar que esse pensamento te leve, você vai vê-lo, você vai prestar atenção nele. Por que eu estou pensando nisso? Isso me faz bem, esse pensamento? Né? Ele está alinhado com os propósitos de vida? Então, às vezes vem uma raiva de alguém, por exemplo. Você está lá e vem uma raiva de alguém. E aí você fala, poxa, mas eu quero ser feliz, eu quero ter harmonia com essa pessoa.
Por que eu vou alimentar raiva? Né? Isso não está alinhado com os propósitos. Eu posso até ter razão sobre o meu pensamento, ou seja, meu pensamento está justificado. A pessoa fez mal para mim, então você se acha justificado em ter pensamentos ruins em relação àquela pessoa. Mas nota que, se você permitir que a raiva se manifeste, quem está sofrendo primeiro é você. Entende? Então, o que nós fazemos? Nós levamos discernimento. Eu posso fazer alguma coisa em relação a essa pessoa, porque ela me fez isso, alguma coisa gentil, harmoniosa, para que volte a ter harmonia. Você vê, eu estou meditando alinhado com o meu propósito de vida, de ser feliz, de ter harmonia. Né? Então, eu não me deixo me fascinar pelos desejos inconscientes de vingança, de raiva, de prejudicar os outros, porque eu sei que isso tudo vai voltar para mim. E eu também não vou ficar escolhendo os pensamentos que vêm durante a meditação, né? Simplesmente eles vão surgir, e eu vou estar atento a cada um que chega. Vou sentar para meditar hoje sobre o assunto XYZ. Não, eu posso até pedir, né, para minha ultraconsciência, para essa parte que está além das minhas possibilidades conscientes, que me direcione. Mas uma vez depois que eu peço, o que eu faço? Eu sento em meditação e qualquer coisa que chegue para mim, eu vou estar ali atento para ver a realidade daquilo. Isso vai trazer maturidade psicológica para a gente, que é o quê? A finalização dos entraves, dos debates, dos conteúdos dos nossos pensamentos, né? Ficar se justificando, por exemplo, de uma raiva, e você fica ali, você fica sofrendo, fica que nem um papagaio na sua cabeça, né? Uma canção psicológica, cantando a raiva, como aquelas músicas que não saem da cabeça, né? Que você fica lá repetindo o dia inteiro. Você fica com um pensamento desse também, cantando aquele pensamento dentro de si, debatendo ele dentro de si, mas em um profundo sofrimento, gerando no seu sistema límbico hormônios de estresse que vão causar um grande dano, mas principalmente um adormecimento da sua consciência. E depois que você começa a levar sua consciência para esses entraves, para esses debates, você vai desatar esses nós, você vai levar discernimento para eles. E isso vai começar a gerar felicidade em você. Então, queridos, a meditação, desde esse ponto de vista, ela tem que estar baseada no propósito do amor, para que ela traga esses benefícios para a gente. Né? E esses princípios gnósticos, desse conhecimento superior, estão fundamentados nisso. Por isso que vai trazer os desentraves desses nossos psicológicos. Esse amor, esse conhecimento gnóstico, ele pode se manifestar através da filosofia, né, desses questionamentos que nós falamos, né, e que nós estamos, por exemplo, o questionamento é o quê? Por que nós estamos vivos? Note que, quando você vai responder essa pergunta, você vai trazer do seu âmago esse conhecimento gnóstico que já existe dentro de você. Você vai responder, eu quero viver para ser feliz. Eu quero viver para ter harmonia, para ter paz. Esses são princípios do amor. Né? E também ele vai se manifestar pelo método científico, né? Onde eu vou ter uma tese, uma teoria, mas eu quero comprovar essa teoria, essa tese. Então, eu estou falando para vocês que é possível a gente projetar nossa consciência, por exemplo, para ter acesso a esse conhecimento. Só que se você não testar, se você não for fazer o experimento, você nunca vai comprovar cientificamente para você que é possível você projetar sua consciência, que é possível você ir lá e ver, e apalpar os planos superiores, e perceber o que é a matéria em um estado astral, em um estado mental. Você vai tocar essa matéria e vai apalpar e cientificamente comprovar para si. Só que você começa a notar que começa a ser experiências pessoais. E a ciência coletiva, ela está limitada à matéria. Porque a consciência comum e corrente está limitada àquele véu da matéria que a gente tratou no começo, naquele diagrama. Né? Muitos artistas também conseguem receber esse conhecimento gnóstico do amor em si, e eles plasmam na arte esta ciência, plasmam na arte este conhecimento. Então nós vemos muitos quadros divinamente inspirados, ultra inspirados. Existe uma linha artística de pintura que se chama ultra-realismo. Né? É maravilhoso. Geoffroy Bochat. Cada quadro que esse cara pintou na vida dele e que os discípulos deles pintaram são quadros de só conhecimento. É conhecimento, mais conhecimento, mais conhecimento dos planos superiores. Né? E é óbvio que
quando o ego ainda não se manifestou, né, e não subverteu uma religião, também a religião ela está pautada nesses princípios do amor, né? Ainda que nós vemos aí muitas religiões que estão modificadas, degeneradas pelo ego do ser humano, né? Então, os princípios gnósticos estão fundamentados nessa lei do amor, mas estão coroados pelo conhece-te a ti mesmo, porque para você ter acesso a esse amor, a esse conhecimento gnóstico, é necessário você conhecer o que há de ego dentro de você, ter discernimento sobre isso para liberar a sua consciência dali. Por isso que para amar é necessário, antes que a gente observe as nossas próprias atitudes e estados interiores que estão contrários do amor. Alguém tem algum... É um vídeo bem interessante, né? Mostrando aí que todo conhecimento está dentro da gente. A gente só precisa acessar, né? E nessa loucura que vive o mundo, de informações, de tanta coisa que a gente vai recebendo de informação e etc. E a gente não para olhar para dentro de si, para conhecer o universo que existe dentro da gente, né? Então, esse vídeo ele é tirado do livro de Sofia, é um livro que existe, né? E baseado em um livro gnóstico que se chama Pistis Sophia, que é maravilhoso. Tá? E, bom, queridos, alguns dos temas que a gente vai tratar aí no curso, né? Então, vocês já viram, o principal deles é meditação, então a gente vai aprender como meditar, o que é meditação, desde uma linha científica até uma linha mais espiritual. A gente vai ler, vai ver e vai aprender a meditar a níveis profundos, tá? Técnicas energéticas como são os pranayamas, mantras, yoga tibetana, o despertar da consciência. Vamos estudar desdobramento astral, então ensinar vocês como que se faz isso, para que vocês possam praticar, treinar para conseguir fazer. Alquimia, mistérios das civilizações antigas, anatomia oculta do homem, mistérios da vida e da morte, meditação transcendental, estado de ginas, runas, alguns dos temas que a gente trata durante o curso.